Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. A gente já falou do recurso em sentido estrito e agora a gente vai falar a respeito da apelação no CPP, no Código de Processo Penal, uma matéria muito importante, muito relevante para a sua prova e não somente para a prova de escrevente, mas para qualquer prova que você for prestar que caia CPP, que caia processo penal. Então se liga aí, se inscreve no nosso canal, tá? E ativa o sininho aí também se você não tivesse ativado ainda, que é muito importante para você receber sempre notificações a respeito dos vídeos que a gente tem postado. E a gente tem postado com muita frequência para a gente poder completar todo o seu edital de escrevente do TJ São Paulo. Então, se liga aí, não perde nada. Vamos lá, meus amigos, vamos estudar agora a respeito da apelação, capítulo 3. Vamos direto aqui já para o artigo. Relembrando aqui a situação da apelação que a gente falou, dá para a gente fazer um paralelo, embora não seja exatamente de uma forma precisa, com relação a decisões interlocutórias, a gente trata do rese e com relação a sentenças, decisões ali terminativas, definitivas, a gente fala de apelação. Tá? Relembrando novamente que não é algo preciso assim dessa forma, mas a gente pode fazer esse paralelo. Relação 593, ele fala que a apelação também, o prazo é de 5 dias para interpor o recurso. Das sentenças definitivas, perceba aqui aquilo que a gente falou, olha, com relação às sentenças definitivas de condenação ou absolvição, pode ser ambas aqui, tanto condenação quanto absolvição, proferida por juiz singular. Aqui é importante a gente perceber que a apelação ela não cabe da decisão do Tribunal de Justiça. Quando a gente fala aqui a respeito das decisões ali dos acordos do Tribunal de Justiça, não cabe apelação, tá? Também com relação ao TRF, a gente não fala de apelação. Quando a gente fala em recurso para STJ, recurso para STF, a gente fala a respeito de recurso especial e recurso extraordinário. Essas seriam as regras. 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Percebam aqui que quando não cabe, quando há uma decisão definitiva, quando há alguma decisão nesse cunho de definição e não caiba o rese. É isso que ele está falando aqui. Se não cabe o rese não cabe, então cabe a apelação, caso seja aí uma decisão de cunho definitivo. E das decisões do tribunal do júri, também cabe a apelação quando, primeiramente, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, ocorreu uma nulidade posterior, o juiz pronunciou e posteriormente ocorreu algum tipo de nulidade, cabe a apelação. Outra hipótese se for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Vamos dizer lá que o juiz ele sentenciou, no entanto, a sentença dele foi contrária à decisão dos jurados. E a gente tem que lembrar que, quando a gente fala em tribunal do júri, a gente fala em soberania dos vereditos. Quem define ali, no fim das contas, a decisão são os jurados. O juiz-presidente, ele simplesmente ele formula ali, ele coloca aquela roupagem jurídica na decisão dos jurados. Então, a sentença precisa ser de acordo com essa decisão e ela também precisa ser de acordo com a lei expressa. C. Se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Com relação a isso, precisa haver, não pode haver erro. Se houver erro ou alguma injustiça aqui, já um termo um pouco mais indeterminado aqui, injustiça, se houver, cabe aí a apelação. Ou então for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Decisão dos jurados contrária à prova dos autos. Aqui, importante que ela precisa ser manifestamente contrária à prova dos autos. Embora exista aí uma soberania do veredito, ainda assim é necessário que haja uma mínima correlação com o processo. Os jurados eles não podem simplesmente decidir totalmente contrário às provas que foram produzidas ali. Importante a gente entender também que na apelação, nessas situações aqui, como existe essa questão da soberania do veredito,
O tribunal, ele não vai fazer um novo julgamento. Ele vai determinar, desculpa, ele não vai dar uma decisão aqui que substitua a outra decisão. Ele não substitui a decisão anterior. Ele não reforma a decisão anterior. O que ele faz é, ele remete para novo julgamento. Remete para novo julgamento. Essa é a situação aqui em razão de quem define o processo em si são realmente os jurados e não o tribunal. Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal há de quem fará a devida retificação. O tribunal ele vai retificar aqui no caso da decisão da sentença ter sido contrária à lei expressa. Então, digamos ali que a lei previa uma pena de 2 a 6 anos e o juiz, ele, na dosimetria, ele considerou que era de 1 a 5 anos. Aqui, a lei é expressa no sentido de que é 2 a 6 anos. Não cabe aqui nem grande formulação. E também a divergência na resposta, digamos aqui que os jurados disseram, olha, vocês absolvem? Absolvem. Eles responderam que sim. E o juiz-presidente vai lá e faz uma sentença condenando. Isso é aqui contrário, expressamente contrário, manifestamente contrário à decisão dos jurados. Cabe aqui uma retificação feita pelo tribunal. Interposta apelação com fundamento no 3C, vamos retornar aqui ao C. Então, erro ou injustiça na aplicação da pena. Se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Aqui é a mesma coisa, tá? Inclusive, o exemplo que eu dei até cabe melhor aqui no parágrafo 2º com relação ao número de pena, né? O número de pena, ou então, por exemplo, se a pena aplicável seria de reclusão. Tudo isso cabe aqui no parágrafo 2º. Com relação ao parágrafo 1º, a gente pode entender outras situações ali, alguma agravante, alguma situação assim que ela é clara, que ela já foi definida pelos jurados e ainda assim o juiz não aplica. Se a apelação se fundar no 3D, a 3D é a decisão do jurado manifestamente contrária à prova dos autos, vai ocorrer aquilo que eu falei, né? E o tribunal há de quem se convencer, aqui há de quem, vamos lembrar que é o de segunda instância, se ele se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento, aquilo que eu falei. Se ele entendeu que é manifestamente contrário à prova dos autos, não são eles que vão julgar novamente. Somente nessas duas primeiras hipóteses aqui, simplesmente porque a lei em si não foi aplicada, ou então a decisão dos jurados não foi aplicada. Isso significa só que o juiz-presidente atuou mal. Se o juiz-presidente atuou mal naqueles casos, é possível que o tribunal simplesmente faça uma retificação. Agora, com relação aqui ao parágrafo 3º, quando ele está falando a respeito de decisão do jurado manifestamente contrária à prova dos autos, não cabe ao tribunal substituir a decisão dos jurados. Ele vai aqui sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Vamos dizer ali que nas duas vezes o réu foi condenado e era manifestamente contrário à prova dos autos. Não cabe novamente apelação pelo mesmo motivo. Parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito. Olha aqui, a gente tem uma situação aqui de taxatividade. Quando cabe apelação, não cabe rese. Quando cabe rese, não cabe apelação. Ainda que haja fungibilidade entre alguns recursos, a gente falou também em outra aula que é necessário que a boa-fé seja preservada. E existe uma taxatividade com relação a esses recursos aqui. Então, não dá para a gente colocar aqui uma situação que é óbvia de rese e falar que você entrou com uma apelação, interpôs uma apelação e falar que não sabia, porque a má-fé ela acaba sendo presumida nesse caso em razão das hipóteses de interposição do rese estarem ali taxativamente previstas. Então, quando cabível a apelação,
não pode ser usado o rese, ainda que somente de parte da decisão se recor. Vamos dizer ali que tem uma sentença e a pessoa pensa, olha, eu só quero recorrer de parte da sentença, só uma situação específica ali da sentença. No entanto, aqui ele vai dizer, olha, então eu vou entrar com um rese. Não, não é o rese que vai caber, é a apelação. Ele está falando que não cabe ali um rese e posteriormente discutir uma apelação. Ele fala que, ó, se cabe apelação, então entre com apelação. Aqui revogados dois artigos. 596. A apelação da sentença absolutória, aquela que absolveu o réu, não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. A regra é sempre a liberdade, tá, gente? A regra é sempre a liberdade. A apelação da sentença absolutória, então vamos ver lá uma sentença que o juiz absolveu o réu. E vamos entender aqui que dessa absolvição o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Aqui não é porque o Ministério Público interpôs recurso de apelação que a pessoa aqui ela vai desconsiderar que ela foi absolvida. A regra é a liberdade. Não impede, então, que o réu seja posto em liberdade porque o Ministério Público interpôs uma apelação. É isso que fala aqui o 596. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Aqui a gente precisa tomar cuidado porque medida de segurança provisória já não é mais aplicável. Não existe mais essa hipótese de medida de segurança provisória. O que a gente tem é a própria prisão preventiva. Se tiver ali os requisitos da prisão preventiva, pode-se ali realizar algum tipo de internação e tudo mais, mas essa situação de medida de segurança provisória já não tem mais. 597. A aplicação de sentença condenatória terá efeito suspensivo. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo disposto no 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança e o caso de suspensão condicional de pena. Aqui o que a gente precisa entender, né, o que está vigente aqui ainda desse artigo 597. O que está vigente é o seguinte, vamos dizer ali que tem uma sentença, agora é o contrário, uma sentença que condenou. A sentença condenou e a pessoa ela entrou com uma apelação. Ela entrou com uma apelação com relação a essa condenação. Aqui ele fala que possui efeito suspensivo. Vamos entender aqui que não existe execução provisória de pena, exceto naquela hipótese muito específica lá do Tribunal do Júri de penas iguais ou acima de 15 anos. Naquela hipótese é possível sim execução provisória, no entanto, a regra é que não há execução provisória de pena. Em razão disso, é necessário que haja o trânsito em julgado da condenação, isso é, já não caiba mais nenhum tipo de recurso de uma condenação, de uma sentença condenatória, e em havendo esse trânsito em julgado, tanto da sentença ou então do acórdão que confirma a sentença condenando, somente nessa situação é que começa a se executar a pena. Em razão disso, quando a pessoa entra com uma apelação, ela possui naturalmente um efeito suspensivo. Tá? Essa é a regra aqui, então desconsiderem com relação ao restante. A regra é que há o efeito suspensivo e a gente não fala de execução provisória de pena, somente com relação após ao trânsito em julgado. A apelação aqui, em regra, ela possui, então, sim, o efeito suspensivo no momento em que se condena o réu. 598, nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se dá aqui então duas hipóteses, procedimento do tribunal do júri ou então do comum aqui, do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, não há interposição de recurso, tá? Vamos entender aqui, não foi interposto recurso.
O ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Não terá efeito suspensivo. Ele não suspende ali a absolvição. Aqui temos a situação que o juiz absolveu. O juiz absolveu e o Ministério Público, ele entendeu que a absolvição estava correta, tá? No entanto, a vítima, que é o ofendido, ele se sentiu, ele achou que a decisão do juiz foi errada e ele tem interesse na condenação daquela pessoa. Em razão disso, o ofendido, ele oferece aqui, ele interpõe a apelação. Aqui a única coisa que ele diz é que não tem efeito suspensivo, a pessoa ela vai ser considerada ali absolvida, não existe uma suspensão com relação a esse efeito. Porém, aqui é natural realmente que não tem efeito suspensivo, é tranquila essa hipótese aqui da gente compreender, tá? Isso não foge da regra, tá? É a mesma aquela situação, né? Então, se o Ministério Público não entra com ação penal, é possível que o ofendido entre com o pedido ali subsidiário, com a ação penal subsidiária da pública. É a mesma situação aqui. O Ministério Público não entrou com a apelação, pode ter sido tanto por uma inércia, por algum erro, ou então simplesmente porque ele concordou com a decisão. E, em razão disso, o ofendido que não gosta dessa decisão, ele vai lá e interpõe o recurso de apelação. Parágrafo único, o prazo para interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Terminou o prazo do Ministério Público, começa a correr o prazo de 15 dias para que o ofendido queira ali interpor recurso ou não. Só para a gente aprofundar um pouquinho aqui, essa é a regra com relação ao não habilitado. Essa é a regra, conforme jurisprudência, com relação ao não habilitado, os 15 dias. Entende-se que com relação ao ofendido que está habilitado, ali o assistente de acusação, que o prazo seria da regra geral de 5 dias mesmo, já que ele tem conhecimento do processo, tá? Mas é só um aprofundamento aqui. 599, as apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Tá? Aqui a apelação ela vai devolver. Tá, um dos efeitos aí da apelação seria o efeito de devolução, o efeito devolutivo com relação àquilo que se está interpondo recurso. Com relação àquilo que se está interpondo recurso, vai abrir a possibilidade do tribunal estar reformando aquela decisão. Então é possível que ele submeta somente parte do julgado, somente uma parte que ele não concordou. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado. O apelante é quem recorreu, é o recorrente. E o apelado é o recorrido. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois o apelado terão o prazo de 8 dias. Olha aqui a diferença agora com relação ao rese. Aqui temos, vocês viram lá que com relação ao rese, o prazo é de 5 dias mais 2 dias. Aqui, com relação à apelação, vocês estão vendo que é os 5 dias mais 8 dias para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Com relação à contravenção, 3 dias ou 3 dias. Contravenção, eu imagino que a maioria das pessoas sabe, existe ali uma lei de contravenções, seriam ali hipóteses que ferem o direito penal de uma forma geral, no entanto, eles são considerados menos graves pelo legislador. Em razão disso, como eles são menos graves, possuem ali penas menores e tudo mais, existe ali uma lei específica, lei de contravenções. Tá? Essa lei de contravenções, ela possui regras ali de penas mais leves, penas que não submetem a pessoa àquela situação de privação de liberdade pela reclusão e detenção, tá bom? Então, essa é a situação a respeito da contravenção. Com relação à apelação, nesses casos de contravenção,
é a regra de 3 dias para apresentação de razões. Se, aqui só lembrar, então, 8 menos 5, 3 dias. Se houver assistente, esse arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Depois do prazo aqui do Ministério Público, é possível que o assistente apresente as razões no prazo de 3 dias, depois do Ministério Público. Aqui, depois 5 dias, 8 dias e abre o prazo de 3 dias. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, aqui o ofendido é que entra com a ação, o Ministério Público terá vista dos autos no prazo do parágrafo anterior. O Ministério Público ele tem vista dos autos durante o prazo de 3 dias. Aqui é uma ação movida pelo ofendido. Tá? Muito comum aí em crimes contra a honra, por exemplo. Aí a pessoa entra com uma ação penal e acaba que nessa hipótese, na situação aqui de apelação, abre-se 3 dias para o Ministério Público poder se manifestar. Quando forem 2 ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Não vai abrir prazo para um, depois prazo para outro, depois prazo para outro. Não, abre um prazo para todos. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais notificados às partes pela publicação oficial. Essa hipótese aqui do parágrafo 4º é até interessante, porque vocês vão se lembrar que no RESE existia aquela possibilidade de juízo de retratação. Aqui no parágrafo 4º ele está dizendo que é possível que as razões sejam apresentadas diretamente ao tribunal. E, se a gente for perceber, então, ele acaba que retira essa possibilidade de juízo de retratação. Aqui no parágrafo 4º a gente não fala de possibilidade de juízo de retratação e quando a gente fala em apelação, a gente não fala em juízo de retratação aqui no CPP. Somente no RESE a gente fala em juízo de retratação, que é a possibilidade do juiz recebendo aquelas razões recursais entender que a decisão dele não estava em conformidade com a lei ou alguma coisa assim, ele entende que a decisão não era justa e ele acaba se retratando. Aqui não há essa possibilidade na apelação. 601. Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 dias. A regra aqui, o prazo de 5 dias para remeter, salvo no caso do 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias, se aqui for uma comarca distinta. Se for uma comarca distinta, o prazo é de 30 dias. Também no parágrafo 1º fala que se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados, vamos dizer ali que a sentença ela só julgou a respeito de 2 réus, no entanto tem 3 réus, ou então não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do traslado dos autos. Aqui são aquelas cópias das peças mais relevantes. Cabe ao apelante promover essa extração do traslado, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias. Aqui, então, são 2 possibilidades de prazo de 30 dias com relação à comarca distinta, ou então com relação aqui a mais de um réu e nem todos foram julgados, ou então nem todos tiverem apelado. Se não foram todos que apelaram, ou então não foram todos que foram julgados, ou então é uma comarca distinta, a gente fala aqui em 30 dias, para remeter à instância superior, contado da data da entrega das últimas razões de apelação, ou do vencimento do prazo para apresentação das do apelado. Então, data da entrega das últimas razões de apelação. Vamos dizer lá que as últimas razões o réu apresentou, o condenado lá já, ele apresentou a apelação. Foi a última ali a ser apresentada, não foi apresentada mais nenhuma outra. A partir dessa data de entrega desse que começa a contar o prazo ali. Ou então do vencimento do prazo para apresentação das do apelado.
Então, o Ministério Público ali comeu bola, ele não apresentou contrarrazões e, em razão do fim do prazo ali para apresentação de contrarrazões, começa a se contar o prazo de 30 dias ali. As despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar. Quem solicitou ali, quem entrou com recurso, é que vai pagar a despesa ali do traslado. Salvo se o pedido for de réu pobre, olha que exceção, réu pobre ou próprio Ministério Público também é exceção. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal ad quem ou entregues ao correio sob registro. Aquilo que a gente já viu, o que vai ser apresentado ao tribunal lá de segunda instância, ao tribunal. Dentro daqueles prazos que a gente estudou agora aqui, 5 dias ou então 30 dias. Artigo 603, a apelação subirá nos autos originais. Aqui é diferente lá do rese. A regra é subir em autos originais, a não ser que esteja ali naquela situação de estar junto com outros réus, né, que ele colocou ali como exceção. Mas a regra é que ele sobe nos autos originais, tá? Já não é uma decisão ali interlocutória, né, entre aspas, já é uma decisão já de fim de processo, em razão disso ele pode subir nos autos originais. E, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de tribunal de apelação, aqui entendam nas capitais que geralmente são sede dos tribunais de justiça. Então, por exemplo, a sede do Tribunal de Justiça de São Paulo está lá na capital, em São Paulo. Ele fala que a apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas capitais, ficará em cartório traslado. A não ser nas capitais. Por que a não ser nas capitais? Porque, como nas capitais já está lá a sede do Tribunal de Justiça, não é necessário ali que fique a cópia no cartório. Não é necessário que fique essa cópia no cartório porque o processo já está ali na mesma comarca, na mesma cidade. Então, a não ser que sejam nesses locais, ele fica no cartório traslado dos termos essenciais, somente dos termos essenciais do processo referidos no 564, número 3. Aqui a gente finaliza o nosso estudo a respeito da apelação. Uma matéria aí foi um pouquinho mais longo, mas a gente pelo menos conseguiu já tratar de todo esse assunto. A gente então já falou de rese e de apelação. São recursos extremamente importantes para a sua prova. Você precisa focar bastante neles, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula. A gente trouxe bastante assunto complexo. Todas as minhas aulas eu dou sempre embasado em doutrina, tá? Eu não falo simplesmente da minha cabeça. Todo esse estudo que a gente faz é baseado em doutrina, em pessoas que estudam muito direito, tá? E não vem da minha cabeça, eu reproduzo ideias que já estudei bastante e são realmente situações estudadas, tá? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Compartilhe com seus amigos o nosso vídeo para que eles também estudem esse assunto, estudem essa matéria, para eles poderem aprender e levar para as provas deles no futuro. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito ainda, isso nos ajuda bastante, ajuda o nosso canal a ganhar cada vez mais notoriedade, ao nosso canal receber cada vez mais pessoas também. Espero então que você continue assistindo as nossas aulas, a gente já tem bastante conteúdo aí. A ideia é que a gente consiga completar todo esse conteúdo antes da sua prova de escrevente. Então, muitíssimo obrigado por assistir até agora. Eu espero que você tenha bons estudos aí. Até a próxima!